Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Alan Basílio, ele que é missionário, carioca, flamenguista para a honra e glória do Senhor, né? Escolhemos o melhor, o Senhor em primeiro lugar, em segundo, o nosso Mengão, graças a Deus. Então, bate-papo hoje vai ser muito bom, como qualquer outro Papiando a Palavra. E você que tem um chamado missionário, ou acha que tem um chamado missionário, eu te peço, por favor, fique até o final desse bate-papo, independente do tempo que ele vai durar, porque eu não faço ideia de quantos minutos ou quantas horas pode chegar esse bate-papo, mas Deus vai falar poderosamente ao seu coração neste dia, independente do horário que você está assistindo, eu tenho certeza disso. Valeu, galera. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha, comenta, espalhe essa mensagem para todas as pessoas que você conhece, porque uma fagulha no meio de um lugar determinado, acende uma pequena chama, e dali nós temos um grande fogo para poder queimar esta nação, e quem sabe o mundo, com as verdades do Evangelho. Então, não deixe de ajudar, não deixe de ajudar a espalhar o alcance desse projeto. Você também, que está chegando agora, percebeu que no layout aqui do vídeo tem dois QR Codes, então eu te desafio agora, nesse momento, pegar teu telefone, direcionar rapidinho, ir para os links e lá vão ter algumas surpresas para você. Tem uma multimarcas, que é uma ajuda que eu dou para um amigo próximo, né, de divulgação, e também um curso de filosofia para cristão, curso top do meu amigo Gustavo Arnone, muito inteligente, gente boa pra caramba, e dá um norte para a gente poder conversar com o diferente nesse meio de vários ismos, né, que nós vivemos no nosso tempo para poder pregar o evangelho. E os links de apoio ao nosso canal, nós agradecemos aqui a sua ajuda, você que faz aquele Pix maroto e esse fone só conseguimos comprar graças à sua ajuda, outros custos que nós temos assim pelos bastidores relacionados e direcionados para o canal. Então, muito obrigado por tudo. E até a gente estava conversando, Alan, antes de gravar sobre a questão da oferta, né? Eu gosto muito de brincar com o pessoal que a oferta pode ser de R$ 1 a R$ 1.000. A gente não estipula valor, né? A gente deixa aquilo que Deus toca no teu coração e você ajuda, e qualquer valor é bem-vindo, porque não é você que está doando por simplesmente querer doar, mas é porque Deus está tocando no seu coração e você está respondendo a um toque divino, e esse é sim muito irresistível. Meu amigo, Alan Basílio, fala para a galera aí, quem é você? Bom, eu sou Alan Basílio, casado há 22 anos com Érica Basílio, me casei aos 18 anos de idade. Tenho 2 filhos lindos e abençoados. A Eduarda, que completou 18 anos, e o Johan, de 17. Sou pastor, missionário, evangelista, e isso aí. Mas a gente vai descobrindo aí. Muito mais além disso, não. Amém. Costumo dizer que eu sou. Eu gosto muito. Eu tenho um problema, cara. Eu brinco muito, sabe? Depois que eu começo, eu brinco Relaxa. muito. E eu costumo dizer que eu sou um herético bíblico, cara. Sabe? Eu sou um herético bíblico. Minhas heresias estão todas na Bíblia. Então tá bom, tem um respaldo. Eu costumo brincar com Não, alguns não. amigos falando, deixa eu com a minha heresia aqui, tá tranquilo. Na verdade é que, brincadeiras à parte, né? Mas o que eu gosto de fazer, cara, Rafael, é sempre trazer um outro ângulo de visão sobre assuntos que nós já conhecemos há muito tempo, né? Uhum. Agora, falando sério, é isso que eu gosto de fazer quando eu ministro, sabe? Eu gosto de pegar... Porque, às vezes, a gente está olhando as coisas sempre do mesmo lado, sempre do mesmo ângulo. E aí você enxerga só aquilo, cara.
Mas quando você começa a mudar o seu ângulo de visão, né, igual aqui, nós estamos com uma câmera parada, né, cara? Se você começar a direcionar a câmera aí, virar para um lado, virar para o outro, ou se eu começar a virar aqui, ó, para um lado, eu começar a virar para o outro lado, a gente começa a ver coisas que esse ângulo daqui não mostra, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer quando eu ministro é isso, sabe, essa brincadeira. Vamos mudar um pouco o nosso ângulo de visão, porque existe mais coisas dentro daquilo que a gente conhece sobre os textos, né? A palavra de Deus é ampla demais, cara, porque Deus é amplo demais para a gente querer resumir ou reduzir aquilo que a gente pensa, só aquilo que eu acredito que seja. E aí, quando eu começo a mudar esse ângulo de visão, eu começo a enxergar outras coisas no texto. O texto começa a me mostrar outras coisas que antes eu não estava vendo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de fazer rapidamente é João e Jacó. Dois extremos, né, cara? Completamente, pô, em tempos diferentes, em lugares diferentes, né? Então, eu costumo dizer que Jacó, ele viu o mesmo que João, sabe? Ou João depois, né, viu o mesmo que Jacó viu. Só que Jacó vê a porta pelo lado de fora, ali quando ele tem aquela visão, né, da escada que toca aos céus, né? E ele vê anjos subindo e descendo, né, cara, sobre aquele lugar. Então Jacó estava vendo do lado a partir do lado de fora da porta. E João, anos depois, ele vai ver a partir do lado de dentro, porque ele é convidado, né? Ele ouve uma voz que diz para ele, né? João, sobe até aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Então, João é elevado, né, cara? Ele sobe até um lugar e Jacó vê de baixo, enquanto João vê de cima. Mas ambos veem a mesma coisa, né, cara? Então, sempre que a gente muda o ângulo de visão, claro, olhando para o texto, sendo bíblico, né, cara? A gente consegue enxergar coisas que estavam ali, mas que antes, por causa do nosso ponto, nós não conseguimos enxergar, entendeu? Então, espero aí, nesse bate-papo, conseguir fazer isso também. Trazer Não gosto de falar, sabe, que é errado. Ah, não, porque aquilo que a gente aprendeu era errado. Não, não era errado, sabe? Só que a pessoa que te ensinou, ela estava vendo de uma posição. Eu estou vendo de outra posição. Então, talvez eu vou te mostrar outras coisas sobre textos antigos. Então, não tem a ver com certo e errado. Tem a ver com a questão com a qual cada um está olhando, sabe? De qual lado cada um está olhando. Isso é muito interessante que você falou, porque eu já fui o tipo de pessoa, e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar gravando vários episódios do podcast, porque eu vou conversando com pessoas completamente diferentes uma das outras e completamente diferentes de mim. E eu vou tendo contato a todo tempo com o diferente. E eu tinha muito essa coisa de, ah, sobre um assunto X, o correto é isso aqui. Quem está olhando por outro ângulo está errado. Aí ficava aquela briga, né? Do certo pelo errado. Só que na prática, né, existem algumas situações que a gente observa e funciona realmente desse jeito, porque são situações completamente que vão bater de contra a Bíblia de uma forma ao ponto de negá-la em alguns sentidos. A gente pode até botar como um exemplo aqui uma ideia que está na igreja, infelizmente, há muitos e muitos anos, é a ideia do liberalismo teológico na prática, né? A Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela não é mais isso, ela não é um monte de coisa. Então, tem uns pontos de tensão que precisam, em algumas situações, de uma situação assim, pô, isso está errado, isso aqui está certo. Isso aí é extremamente É. necessário. Sim, Mas, por sim. exemplo, até sobre questão de salvação, né? De como funciona a dinâmica da salvação. A gente vê no campo teológico, a internet traz isso à memória da gente a todo tempo, né? É o arminiano brigando com o calvinista, que eu sou Sim, certo porque Jacó Armínio é quase um deus para mim, e o calvinista falando a mesma coisa em alguns momentos. Não, eu estou certo porque João Calvino foi o cara que morreu por mim e não Cristo. E eu enxergo esse assunto, por exemplo, como visões diferentes, né? Olhando por sim, ângulos diferentes, olhando sim. por contextos diferentes, mas que a dinâmica, a mecânica
tanto de um lado quanto do outro, é a graça de Deus. Então acaba que na prática as pessoas vão dando mais valor para as coisas que são secundárias e esquecendo muitas das vezes o assunto principal, o É assunto justamente. primordial. A gente fica na periferia, né, cara? A gente nunca consegue chegar no centro por causa desses assuntos periféricos, né? Eles vão tomando muito tempo. Cara, eu falo, eu posto, aí dá mó encrenca, né? Eu vou lá e falo, cara, eu não sou de Calvino nem de Armínio, rapaz. Quem morreu por mim foi Jesus, eu sou cristão, entendeu? Aí os caras falam assim, ah, mas é porque você não tem uma posição teológica. Eu falei, não tenho posição teológica mesmo, não, cara. Jesus me deu foi uma cruz para eu carregar, entendeu? É isso aí que eu tenho que carregar e acabou. Não tenho nada contra a teologia, gosto muito de estudar. Cara, tenho muitos livros, até alguns livros teológicos, gosto muito de estudar. Mas eu não vou deixar isso virar ponto de discussão de fé, cara. Entendeu? Ambos vão ser salvos, cara. Se crê em Jesus, o calvinista, cara, vai ser salvo, cara. Junto com, sabe, com outro cara também, e todo mundo vai ser salvo. Se crê em Jesus, amigo, não importa, entendeu? Se tu é calvinista, se tu é paulista, entendeu? Tu não sendo vascaíno, tá bom, entendeu? Mas tu vai ser salvo. Aí não pode. Aí não pode. Brincadeira, amigo vascaíno, a gente ama você. É, mas é uma coisa, cara, que eu falo a respeito disso, por exemplo, a gente vê o seguinte, né? A gente vê ali nos evangelhos, né? E isso é bem evidente. A gente vai ter pontos, por exemplo, que um evangelho relata dois cegos. O outro escritor do evangelho fala de um cego. Um evangelho vai falar que uma mulher ungiu os pés do Senhor. O outro vai falar que essa mulher foi Maria. Entendeu? Então a gente tem ali, cara, pessoas que participaram das mesmas histórias, né, com Cristo, mas cada uma falando daquilo que chamou atenção para ela. Cada uma falando do ângulo que ela estava vendo a coisa acontecer. Entendeu? Então, são coisas assim que, pelo menos nessa questão, né? Claro que tem coisas como você falou, né, cara? Liberalismo bíblico, a Bíblia não é mais a palavra de Deus, não, cara. Isso daí são coisas assim que são amor livre, a gente tem que amar, quer dizer, até isso daí a gente tem que amar realmente todo mundo. Eu não tenho que concordar com a prática errada de ninguém, entendeu? Mas amar, cara, eu tenho que amar. Eu até digo que Deus não mandou a igreja aceitar ninguém. Deus mandou a igreja amar as pessoas e acabou, né? E dentro do amor, uma das coisas que o amor faz é falar a verdade, né? Verdade. Então, se eu amo, cara, eu te amo, mas eu não concordo com o que você faz de errado, né? Mas hoje já até, infelizmente, as pessoas falam isso daí que toda forma, até cristão, né, cara? Cristão, porque as outras pessoas falarem não é problema. O problema é quando o cristão começa a falar também, né? O que todo mundo está dizendo. Então já tem cristão já pregando que o que importa é o amor, que Deus é amor e acabou. Verdade. Entendeu? Então existem coisas assim que é claro que a gente vai combater e é errado em qualquer tempo, de qualquer ângulo que você olhe, vai ser errado, né? Uhum. Aí E não assim, muda, e não são adianta. coisas que eram lá de trás, problemas antigos, que se repetem de geração em geração, né? Porque o problema do assunto, questão de homossexualismo, essas coisas, não é um assunto recente, né? É um assunto que já tem na Bíblia. Desde o É, Antigo Testamento já se trabalha a ideia de que a prática ela é anti-Deus, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento anticristã e tudo mais, do decorrer da história da igreja também, alguns pontos de tensão e tudo mais. Só que assim, eu gosto muito de observar e de fazer a leitura do mundo, né? Do que está acontecendo no mundo, né? No mundo à minha volta, no sentido micro, e no mundo à minha volta também, no sentido macro. Porque eu vejo, Alan, que parece que no Brasil a gente não vive, que é claro, a gente não vive uma perseguição como no Oriente Médio. Nós somos livres para cultuar, nós somos livres para reunir como igreja em um prédio, tudo direitinho, beleza. Mas me parece que está existindo de anos para cá uma certa perseguição no campo das ideias, no campo do intelecto. Onde, por exemplo, eu já tive problema aqui no canal de falar sobre o assunto e uma pessoa que depois falou para mim que foi ela que deu a denúncia lá no vídeo, porque eu trabalhei sobre o assunto homossexualismo com o convidado.
Só que eu botei no meu coração que, cara, se me deu problema uma vez e tiver que falar de novo, eu vou falar, deixo para lá o problema que pode dar, porque é coisa que a gente precisa falar contra, né? E falar contra de uma forma equilibrada, justamente o que você falou. O nosso chamado é para amar todos. E amar consiste em falar a verdade. Eu não posso concordar com uma prática que a Bíblia diz que não é para eu concordar, porque eu amo a pessoa, né? Em nome do amor, eu tenho que concordar com algumas coisas. Isso não dá para acontecer, né? Isso não dá para a gente poder abraçar como cristão e fica muito complicado, né? Essa coisa de toda forma de amor vale, e você pode ser isso, e você pode ser aquilo. É claro também que Jesus Cristo não nos chamou para pegar esses seres humanos, essas pessoas, e matar, né? Como uma guerra de tipo, se não concorda comigo, eu vou tacar uma pedra, como anos atrás aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você ficou sabendo da notícia, né? De uma menina que era do Candomblé que foi atingida por pedra na Fiquei rua sabendo. e machucou a garota, só pelo fato dela estar vestida com a roupa do segmento religioso que ela tá. E é a mesma galera depois que fala que quer liberdade, que quer andar da forma Não. que é na rua. Então a gente não, o evangelho ele não tem essa função, né? Uma coisa que eu vejo através da história é que o chamado do evangelho é para evangelizar, nunca foi para catequizar ninguém, nunca foi para mudar a cultura de alguém no sentido, você precisa ser a cultura evangélica. Geralmente, quando fala de cultura evangélica, se fala de cultura europeia e não da cultura Sim. do próprio país, né? Então, isso é uma doideira. E como esse assunto, essa questão que a gente levantou agora, tem algo muito forte relacionado a questões de missões, queria te perguntar assim, dentro do que você conhece, dentro da bagagem que você tem no, no campo missionário, você acha que essa tensão e esses problemas em relação à cultura, ela melhorou com o passar dos anos ou hoje ela continua muito complicada ainda na parte de evangelização? Eu acho que continua ainda muito complicado, sem dúvida. Infelizmente, não vejo. E talvez eu te diga que a tendência é piorar e não melhorar, entendeu? Porque, pelo que a gente vê aí, a tendência são as pessoas fortalecerem essas raízes culturais, sabe? E, na verdade, não é nem a raiz cultural. Na verdade, o que elas querem é fortalecer a raiz cultural que beneficia, né, o seu pensamento, a sua ideia. Então, eu acho que cada dia mais e mais vai ser mais e mais difícil, mais e mais complicado para o evangelho guerrear contra essa cultura. Porque, na verdade, é uma guerra de cultura, é um choque de cultura, né, cara? É. A oração do Senhor é uma oração para que a cultura do céu, a cultura do reino, prevaleça sobre a cultura do mundo. Então, toda a resistência que a gente vai enfrentar aí vai ser cultural, realmente, sabe? E a gente tem que estar preparado aí para isso. E até por causa dessa questão, como você falou, a gente ainda tem um evangelismo, cara, que é baseado em colonização, na catequese, sabe? As pessoas ainda não têm essa ideia que o chamado é para evangelizar, até por causa da cultura da igreja. Uma coisa também que a gente precisa ver é a cultura da igreja e a cultura do reino, porque às vezes a cultura da igreja é totalmente diferente da cultura do reino, entendeu? Então o que acontece é que para a igreja evangelizar é ganhar a alma, Uhum. entendeu? Tanto que qualquer um, cara, eu costumo fazer essas perguntas, né? Até como uma brincadeira, quando eu estou ministrando nas igrejas, né? E aí todo mundo sempre responde, cara. Eu falo assim, cara, se você reúne um grupo da sua igreja e sai para evangelizar no sábado, os jovens, né? Os jovens reúnem um grupo da igreja e saem para evangelizar na praça no sábado. No domingo à noite, quando eles chegam no culto, qual é a primeira pergunta que fazem para esses jovens? Quantas almas vocês ganharam?
entendeu? Porque na cabeça de muitos ainda, evangelizar é ganhar almas para Jesus. A gente fala essas coisas, né, dentro da igreja, uma coisa está ligada à outra. Uhum. Então, cara, quando ele sai para evangelizar, ele não quer falar, ele não quer compartilhar o evangelho com o outro. Quando ele sai para ele evangelizar, ele sai para ganhar o outro para Jesus, entendeu? É Então, verdade. e isso para acontecer, ele tem que desconstruir o outro. Ele tem que desconstruir o cara ali, porque ele agora tem que levar esse cara para a igreja, entendeu? E sendo que para eu evangelizar, eu não preciso desconstruir ninguém, porque eu posso compartilhar a palavra com o travesti, ele estando travestido, cara. Eu posso compartilhar, eu posso evangelizá-lo, sabe? Sem precisar desconstruir ele daquele personagem, daquilo tudo que ele. Entendeu? E eu tenho que me alegrar por ter compartilhado a palavra com ele. Precisa ver em mim a alegria por ter compartilhado. Pô, eu evangelizei ele, cara, evangelizei ali o travesti. Tá vendo? Falei de Jesus para ele, falei do amor de Deus para ele. Tal. Essa tem que ser a minha alegria. Porque essa desconstrução parte a partir do compartilhamento do evangelho. Eu compartilho o evangelho. Essa desconstrução acontece ou não, mas é a ação do Espírito Santo na vida dele. Aí já não é mais tarefa minha, entendeu? Então, enquanto a igreja tiver essa visão que evangelizar é desconstruir o outro, seja o travesti, seja a prostituta, seja o drogado, o cracudo, seja lá quem for, enquanto a nossa visão for essa, de desconstruir essa realidade que eles estão vivendo, invadir essa cultura na qual ele está inserido, a gente vai ter sempre um choque, vai ter sempre um problema, entendeu? Que o outro, cara, a não ser por uma ação imediata do Espírito Santo, que é um milagre, uma ação sobrenatural, aonde você começa a compartilhar, porque é claro que Deus também faz isso, a gente sabe que Deus também faz essas coisas, né? A não ser que haja assim, eu começo a compartilhar do evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquela pessoa, toca no coração dela, e ela se vê, cara, eu quero sair dessa vida, como é que eu faço? E aí eu vou e introduzo, então, como ela faz. Cara, se arrependa de seus pecados, crê em Jesus Cristo, entendeu? Isso não acontecendo, sabe, eu posso evangelizar sem invadir a realidade que ele vive. Eu posso evangelizar, compartilhar do amor de Deus, cara, vir embora, me alegrar por ter compartilhado o amor de Deus e agora creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo vai atuar nessa vida que foi evangelizada. E aí, o que é a ação do Espírito Santo? É a desconstrução que ele começa a fazer de dentro para fora. Não é de fora para dentro, como a igreja faz na maioria das vezes. Verdade. Quer mudar o cara no estereótipo dele, mas sem ter mudado o primeiro coração. Aí o que acontece? O cara fica na igreja 1 ano, fica na igreja 2 anos, mas na primeira oportunidade, cara, o cara vai lá e volta a ter relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. O cara vai lá e volta para droga. Porque o que aconteceu foi isso, cara. A gente desconstruiu ele exteriormente, né? A gente quis buscar uma mudança que tem que ser de dentro para fora, a gente quis iniciar essa mudança de fora para dentro. Entendeu? Então, enquanto a gente vê a evangelização como sendo isso, trazer pessoas para dentro da igreja, cara, essa tendência só vai aumentar. Porque cada dia mais e mais eles estão se fortalecendo no pensamento deles. Cada dia mais e mais o mundo está se blindando e agora, né, eles estão também fazendo discípulos. Porque eles estão. Antigamente, por exemplo, não tinha essa guerra cultural que a gente tem hoje. Uhum. Né? De movimento LGBT, movimento feminista, não tinha essa guerra, aonde eles querem, hoje eles querem doutrinar, ou quer Sim. dizer, ou melhor, consertando, essa guerra na verdade sempre teve, mas antes era uma coisa muito mais branda, era uma coisa muito mais sutil, sabe? Hoje não, hoje vocês veem que, cara, hoje é descarado, hoje é escancarado, e hoje eles estão vindo com violência mesmo, para a doutrinação deles, entendeu? Então, mais do que nunca, cada dia vai ser mais difícil para a gente conseguir penetrar, sabe, na cultura na qual o mundo está inserida. Porque É cada verdade. dia mais e mais eles estão se cercando e fortalecendo
os conceitos, as ideologias nas quais eles vivem. E assim, e dentro disso que você está falando, aí eu pego o lado da igreja, que ao invés de dar uma resposta a esses movimentos, a essas questões, a união em amor, porque é um só povo, né? Assim, porque é um só Deus, um só corpo, um só batismo, um só Senhor. Ao invés de se juntar, só vai se espalhando, só vai se dividindo. Aí pega, como a gente tinha falado, as questões secundárias relacionadas à fé cristã e usam de bandeira de como se fosse torcida organizada, entendeu? Cara, hoje a gente já não guerreia mais contra. A maioria da batalha que a igreja trava hoje não é mais contra o mundo. Hoje nós estamos guerreando um contra os outros, cara. Sim. Uns contra os outros. E enquanto Entendeu? isso, justamente você falou, o mundo vai se blindando, o mundo vai se fortalecendo, vai criando os seus discípulos e que vão arrastando milhões de pessoas, milhares de pessoas, e só vai aumentando o trabalho da igreja, porque assim, é complicado, porque o pessoal mais antigo, né, do que eu, fala que antigamente se pregava para quem não era crente nas igrejas. Hoje se prega principalmente para crente, porque é uma galera que está ali desorientada, é uma galera que está perdida, que não entende os princípios básicos da fé cristã e acredito que muitos não entendem porque não é ensinado, porque também é uma responsabilidade de quem ensina, não somente de quem senta para ouvir, porque eu vejo assim, colocar a culpa no aluno, vamos chamar dessa forma, é muito fácil. Mas tem professor que é preguiçoso. Tem professor que não quer saber de nada. Se apega em algumas questões, eu me pego somente com a revelação do Espírito Santo. Eu acredito que acontece a iluminação, eu acredito que acontece o sobrenatural, eu acredito que acontece tudo. Mas o mínimo de preparação é importante. Porque se eu chegar e for pegar a Bíblia, por exemplo, eu acho que é muito injusto eu pegar o livro de Jó e nunca li o livro de Jó e achar que por abrir o livro de Jó a iluminação vai começar a vir no automático. Isso não existe. Eu acredito muito que o Espírito Santo só traz à memória aquilo que eu já Sim. tenho conhecimento, aquilo que eu já li, aquilo que eu já estudei. É, E eu vejo assim, na prática, e dentro de um sentido, do meio onde eu estou envolvido, claro, sem citar nomes, sem citar denominações e tudo mais, que às vezes essas brigas são verdadeiros desserviços para o reino de Deus. sem dúvida. Porque eu vejo, Alan, que assim, eu vim do mundão antes de vir para o evangelho. Eu vim da droga. Eu vim de situações completamente complicadas. E de vez em quando eu faço um alerta para algumas pessoas próximas, que eu falo, cara, a divisão que a gente tem na igreja hoje não tinha no botequim na época que eu bebia. Era todo mundo amigo. Quem não tinha dinheiro para beber, o cara que tinha compartilhava com o outro. E hoje na igreja, quem tem dinheiro quer guardar o seu, como se vivesse na prática um ditado antigo, né, que farinha pouca, o meu pirão primeiro, e não quer compartilhar com o cara que não tem ou que tem pouco, sendo que a Bíblia dá essa orientação. Qual é a diferença dos cristãos primitivos, né, da igreja primitiva para nós? Só o tempo. O espírito é o mesmo. E quando eu vejo na prática algo diferente, o que dá a entender para mim é que na prática, o que que a igreja diz para o mundo? O Espírito Santo mudou, ele não é mais eficiente e nós estamos vivendo um povo completamente separado e perdendo uma guerra todos os dias. Paulo vai falar sobre isso, né? Se há dissensão e se há demandas entre vocês, já é a plena derrota, né? Já está derrotado. Teve um rapaz que participou, o Felipe Duarte, brotherzão, meu amigão, que a gente fez uma amizade no dia. E hoje a gente fala com uma frequência interessante. E ele fala isso, até foi um tema de um corte, né, que eu coloquei aqui no canal. Nós já estamos derrotados. Porque enquanto houver divisão, é derrota. Enquanto, por exemplo, eu e você não conversamos e não procuramos o diálogo com o irmão que pensa diferente, já é a derrota. E a gente não vai vencer nunca se continuar nesse negócio, né? Desculpa até um pouco, que eu acho que eu levei até para um lado de desabafo em relação a esse assunto, porque é algo, Alan, que arde no meu coração, que, cara, a gente precisa melhorar, né? Você que tem uma experiência bem maior de evangelho do que eu, já deve acompanhar esse declínio em relação à unidade de anos atrás.
Cara, a palavra do Senhor vai dizer que é na nossa unidade, né, cara? Que o mundo vai conhecer que nós estamos em Cristo, que Cristo está em nós, entendeu? Então, Satanás hoje tem segmentado muito a gente. Eu costumo dizer que, para mim, não tem problema a multiplicidade do corpo, né? Porque a gente vê que o próprio Deus, ele separa o seu povo em tribos, né? Ele pega o seu povo e separa em 12 tribos. Então, haver essa multiplicidade do corpo, para mim, não é um problema. Agora, isso é diferente de divisão do corpo, sabe? Deus nunca dividiu o povo dele, entendeu? Ele não divide, porque a palavra divisão, ela vem do conceito de duas visões, entendeu? Então, são visões diferentes, né? Então, o povo de Deus, cara, a gente vê ali as tribos, elas estavam unidas, havia unanimidade entre elas, sabe? Entre Deus, quem era Deus, entre a adoração a Deus. E o que acontecia era que cada tribo tinha uma particularidade, né? Tinha a tribo que navegava melhor, tinha a tribo que atirava com arco e flecha, tinha a tribo que era perita em talhar a madeira, tinha a tribo que os caras eram perito em trabalhar o ouro. A gente vai lendo ali, até uma parte que a gente não gosta muito de ler, porque é uma parte bem lenta, ali do Pentateuco, né, cara? Vai falando, acho que fala muito, se eu não estiver enganado, em Levítico, Deuteronômio, acho que vai falando sobre essas características ali das tribos. Mas se a gente for olhar direitinho, cara, ali deixa claro assim, cada tribo tinha uma especialidade, as diferenças entre eles. Porém, quando em relação a Deus, em relação à prática da fé, isso aí havia uma unanimidade, entendeu? Hoje, o que acontece entre nós não é essa multiplicidade do corpo. O que acontece entre nós é realmente uma divisão por causa da forma como nós encaramos a fé. Nós estamos deixando, sabe? Eu queria assim, ó, acharia bacana o cara que crê em Armínio, se ele chegasse para o calvinista e falasse assim, cara, ó, eu creio diferente de você, mas amém, cara, a gente vai ser salvo junto, cara. Você crê em Jesus? Creio, eu também creio, cara. Você crê que só através de Jesus, que fora dele não existe salvação? Eu creio assim, cara. Então eu também creio, cara. Então acabou, entendeu? Vamos deixar isso aqui de lado e vamos adorar a Deus junto, né? Eu acho que falta muito isso. A gente está defendendo mais a nossa ideologia particular do que a nossa fé. Porque lembrando que isso não tem a ver com fé, tem a ver com doutrina, né, cara? Ponto de vista de Calvino, ponto de vista de Armínio, tem a ver com doutrinas, não tem a ver com fé, né, cara? Fé é aquilo que a gente tem que ter unanimidade e acabou, é o que a Bíblia diz, né? Doutrinas a gente vai, um crê que pode usar calça jeans, outro crê que não pode, um crê que pode ter barba, outro crê que não pode. Isso aí é doutrina que não vai salvar ninguém, cara. Se tu crê em Jesus, tu vai subir sem barba e vai subir com barba. Acabou. Se Jesus voltar na hora, se você tiver de camiseta, cara, tu vai. Se Jesus voltar na hora, se você estiver tomando banho pelado, tu vai ser salvo. Acabou, cara. Não tem essa, entendeu? Então, só que a gente está defendendo mais a doutrina do que a fé, por incrível que pareça. Uma das coisas que eu gosto, assim, que para mim é fácil ser maleável, é que eu paro para pensar numa coisa. Eu tenho hoje 41 anos de idade. Aí você pega pastores, né, que são teólogos, que eles têm de ministério o que eu tenho de idade, tá? Os caras têm de ministério o que eu tenho de idade. Aí você vê dois desses homens, um está estudando a Bíblia há 40 anos, o outro está estudando a Bíblia há 43 anos. E eles discordam em alguns pontos. Estão lendo a mesma Bíblia, estão estudando, tal, tal. Aí eu olho e falo assim, pô, se um tem 40 anos que está estudando a Bíblia, o outro tem 43 que está estudando a Bíblia, por que eu, que tenho 10 anos de ministério, vou querer bater o martelo? Vou querer dizer, não, é isso aqui, acabou. Eu falo, vem cá, quando um dos dois chegar à conclusão, eu me decido, entendeu?
Mas se os dois ainda estão na dúvida, eu vou ficar quietinho no meu canto, só crendo em Jesus, cara. Entendeu? Cara, você quer vir para minha igreja de bermuda, você vem. Você quer vir de calça comprida, você vem. Entendeu? Você quer crer que a gente vai ser arrebatado no início da grande tribulação, você vem, você crê, você quer crer que não, a gente vai sofrer toda a grande tribulação aqui na Terra, vem também, e acabou, filho. Eu não vou discutir, eu só cara, se eu vou subir no início, se eu vou subir no fim, para mim não importa, amigo, eu tenho que subir. Eu não posso ficar aqui embaixo. Eu compartilho do mesmo posicionamento, né? Eu vejo alguns Tem amigos uma coisa brigando que eu sobre isso. falo, ó, tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, Rafael, eu vou me preparar psicologicamente para subir no fim da Sim, grande tribulação. Porque se eu for arrebatado no início, eu estou no lucro. pô, pra Entendeu? caramba, né? Porque eu me preparei psicologicamente para passar toda a grande tribulação aqui na Terra. Agora, imagina o cara que está a vida toda, não, a gente vai ser arrebatado no início. A igreja não vai passar tribulação, não, a gente vai ser logo. Chega na hora, ele está errado. Aí ele tem que passar toda a grande tribulação na Terra. Esse cara está lascado. É. Porque ele se preparou para não passar tribulação nenhuma, amigo. Entendeu? Então eu me preparo para passar toda a grande tribulação. Se Deus quiser me arrebatar no início, eu falo, obrigado, Senhor, glória a Deus, vamos embora. Acabou. Agora, brigar, cara, não, você tá certo, você tá errado, não, cara. Entendeu? É complicado, né? Eu vejo É. essas questões são bem esquisitas mesmo, mano, porque fica essa guerrinha antes, durante, depois, né? 5 pontos do Calvino, 5 pontos do É, Armínio, e aí eles inventa mais vão. 500 pontos de outro cara, eu fico assim, Então, aí vão fazendo isso, cara. Vai, entendeu? E isso só vai afastando a gente, cara, de Cristo. Entendeu? E não adianta, é Cristo que salva, amigo. né? Entendeu? Alguém vai ter que estar errado nessa história. E talvez nenhum dos dois estejam certos. Entendeu, cara? Eu falo, Deus, isso aí é guerra de quem é cabeçudo. Eu não sou. Então eu vou falar de Jesus, vou me concentrar em Jesus e vou pregar o beabá. Que fora de Cristo não há salvação e acabou, filho. Eu, Entendeu? assim, dentro dessa área, eu gosto muito do campo acadêmico, que eu acho que está mais ligado com a área que eu fui chamado para atuar e tudo mais. Só que com o tempo eu comecei a aprender a questão do equilíbrio. Ainda que eu Equilíbrio, cara, tenha isso. uma visão, uma inclinação mais voltada para um lado, eu preciso entender que o outro lado tem muita coisa boa também e que eu posso estar errado em um ponto ou outro e não tem problema nenhum de chegar e assumir, não, eu estou errado nisso Não, aqui e pronto. Eu acho que sim. isso aí é ser justo, né? Ser honesto com você mesmo e É. com os outros, algo natural da vida. E eu Cara, vejo para mim, assim, ó, Rafael, só um minuto, cara. Para mim, sabedoria é você deixar uma fresta aberta com a possibilidade de você estar errado, sim, sabe? sim. Eu vou deixar uma frestinha, ó. Eu acredito dessa forma, mas pode ser que eu esteja errado. Então, eu vou deixar uma frestinha aqui, porque se eu estiver errado, dá tempo de eu voltar, de eu me corrigir. Uhum. E assim, por exemplo, pegando textos de tensão em relação a esse assunto. Ah, mas aí um fala, né? Segundo o grego, diz isso, o termo tal é aquilo. O outro vai falar a mesma coisa. E eu, muito curioso, como sou em relação a qualquer tipo de assunto, fui pesquisar, fui fazer algumas coisas, e assim, tem textos que eu li que vão desconstruir um pouco a ideia que eu tenho uma tendência a acreditar. E eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, e agora? A Bíblia nunca erra. Só que a Bíblia, quando a gente vai pegar, ela dá margem para os dois pensamentos. Ela dá margem para as duas situações. Como fazer um equilíbrio entre os dois? Eu acho que esse seria um problema para a gente poder focar. Porque aí todo mundo se junta e todo mundo caminha em prol de uma causa única. Só que parece que com o tempo, e eu duvido muito que Armínio queria divisão, eu duvido muito que Calvino queria divisão. É a mesma coisa quando a gente pega para ver nas escrituras, né? Paulo foi escrevendo, né? Uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefo. E tinha um grupo que provavelmente se achavam os espirituais da parada, né? Não, não sou de ninguém, eu sou de Cristo e tudo mais, mas dentro daquele sentido de partidarismo dentro do corpo. E Paulo já desconstrói toda aquela ideia. E eu vejo que isso é necessário no nosso tempo, principalmente quando você liga uma luz de alerta em relação aos ismos que existem no nosso tempo. Eu costumo dizer
que alguns ismos são completamente equivocados porque são respostas. Por exemplo, existia tempos atrás um problema máximo que as pessoas conhecem como machismo, que também eu acho completamente errado, que tem uma ideia completamente anticristã da forma de se tratar a companheira, de se tratar o próximo e tudo mais. Aí tem algumas pessoas que me conhecem, pessoas que são próximas, que adotam essa filosofia dentro da igreja, e que fala, não, isso aí, então é você ter uma tendência a ser um esquerdopata maluco e usa barba, então é comunista. Já falar isso para mim numa igreja, para você ter noção do nível da parada. Aí eu vejo a outra galera que responde com o problema do feminismo, que nada mais é, no meu ponto de vista, o feminismo é uma resposta completamente equivocada a um problema que já existia. Então você vai para dois extremos. Sendo que a Bíblia, ela deixa bem clara o papel do homem e o papel da mulher. E eu tento conversar com alguns amigos e falar, cara, só lê a Bíblia. Esquece É, os ismos, porque os ismos vão sempre puxar a sardinha para o seu lado e sempre em sim. detrimento do outro. O evangelho nunca vai fazer isso. Cara, a gente tem se separado em grupos, sabe? Eu falo o seguinte, eu trabalho muito, né, em Macaé durante 10 anos. A gente estava ali pastoreando igreja local e tal, e a gente tinha um trabalho nas ruas chamado Missão Raab. A gente evangelizava as meninas que se prostituíam na nossa cidade, né? A gente tinha também um trabalho feito com pessoas em situação de rua, nós tínhamos trabalhos em comunidades carentes. Todo o meu ministério foi voltado para essa realidade, né, cara, para a realidade dos excluídos. Então, eu fiquei muito conhecido, grande parte pela galera das ruas, a galera mais underground, e essa galera me amava muito, até que eu comecei a falar que eu não defendia a causa de pobre. Eu falei, cara, eu não defendo a causa do pobre. E aí era um choque na cabeça deles, porque todo o meu ministério, toda a minha palavra era sempre voltada para os pobres, né? E aí eles me ouviam falar, cara, não, eu não defendo os pobres, a causa dos pobres. Eu não defendo a causa dos pobres da mesma forma que eu não defendo a causa do homossexual, da mesma forma que eu não defendo a causa do negro, eu não defendo a causa da mulher. Por quê? Porque, entenda algo, a Bíblia ela fala do trabalho aos pobres, sabe? Eu tenho uma apostila que é sobre a prática da justiça bíblica, sabe? Só que a Bíblia ela não para nos pobres, entendeu? A Bíblia fala de todo mundo, entendeu? Deus ama o ser humano, Deus não ama só os pobres, é isso que a galera não entende. E quando você passa a defender grupos, você se torna parcial demais, sabe? Então, hoje, a gente tem dentro da igreja teologia negra, a gente tem teologia dos pobres, sabe? Teologia. Enfim, tem. Do meio Cara, ambiente. Uma vez eu vi teologia do meio ambiente. tá virando uma babaquice, uma palhaçada isso. A Bíblia, se você é cristão, não precisa de uma teologia para os pobres. Porque a Bíblia já fala disso, ela já ensina isso, cara. Entendeu? Não precisa de uma teologia da mulher, não precisa de uma teologia dos negros, cara. A Bíblia já é bem clara em todos esses assuntos. E aí, quando você começa a entrar nisso, você começa a defender o teu grupo em detrimento ao outro, entendeu? Então, por exemplo, o cara que é cristão, defende a causa dos pobres, ele só para ouvir se tiver a palavra pobre. Se tiver a palavra negro, não importa. Se tiver a palavra mulher, não interessa. Ele não está nem aí. É tipo Ele ouviu palavra-chave, né? pobre, ele ouviu pobre, opa, peraí, aí, ó, não, é isso daí mesmo, tem que fazer os pobres, tal, sei lá. E assim em qualquer um segmento que você comece a defender a causa. Eu falo, cara, eu não defendo uma causa, eu defendo uma verdade. Entendeu? Eu luto pela verdade, eu não luto por uma causa. Uma vez eu estava na praça e eu estava ali com os caras da rua, né, que ficavam ali naquela praça, e veio um cara entregando um panfleto. Esse cara entregou um panfleto, eu parei para olhar o panfleto e estava lá dizendo: porque a cada. Não vou lembrar direito, mas enfim, mais ou menos isso.
a cada 10 minutos um homossexual é assassinado no Brasil e nós temos que mudar isso. Aí eu vi aquilo, eu fui, voltei, bati no ombro dele, ele virou. Eu olhei para ele e falei, cara, você sabe qual é a diferença entre nós dois? Aí o cara, não. Eu falei que você só estava me dando esse panfleto daqui porque a cada 10 minutos morre um homossexual. Se eu fosse, se não for um homossexual, para você não importa. Não importa se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Se for homossexual, aí você se levanta para discutir. A diferença entre nós dois é que aonde você vê que a cada 10 minutos morre um homossexual, eu vejo que morre um ser humano. Então, cara, eu sou movido pelo ser humano, independente da cor, da classe, da opção sexual. Hoje eu vi, cara, um comentário que olha o nível que a gente chegou. É o seguinte, eu vi um comentário assim, eu vi uma faixa infeliz que uma mulher postou o seguinte: Feliz Dia dos Pais para aqueles que cuidam, amam, protegem seus filhos. Vocês não fazem mais que a sua obrigação. Aí eu vi aquilo e falei, pô, desnecessário, entendeu isso, né? E aí fui ver os comentários, vários comentários. Ah, pô, pagar uma nota só para querer lacrar na internet com uma faixa. Aí outros comentários já falando, queria ver se for no Dia das Mães também vale isso? Para Feliz Dia das Mães, para aquela que cuida, protege, você não faz mais que a sua obrigação? E aí eu vi uma. Aí tinha lá, né? Ah, vim aqui só para ler o comentário dos machos que se doeram, tal, aquela coisa toda, né? E aí teve um comentário lá de uma garota que colocou o seguinte: é claro que uma faixa dessa não vale para as mães. No dia, olha o que a menina colocou. E ela achou que ela lacrou com aquela frase dela. Ela colocou assim: no dia em que o abandono materno for igual ao abandono paterno, aí sim a gente faz uma faixa dessa. Eu parei, fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, essa menina tá achando que lacrou. Mas é o pensamento de hoje, Rafael. Então, olha só, então essa menina está dizendo o seguinte, com esse comentário dela. O abandono materno não nos interessa. O abandono materno, a gente não está nem aí, porque são poucos. Entendeu? São poucos. A questão é o abandono paterno, é o homem que abandona muito mais que a mulher. Então a gente vai falar do homem. A mulher que abandona não importa. Isso aí não significa nada. Então eu fiquei pensando, então quer dizer, a gente vai ter que esperar, segundo o raciocínio dela, a gente vai ter que esperar aumentar o grau de abandono materno para isso virar uma pauta para os militantes. Não seria mais fácil a gente começar a combater agora, enquanto é pouco? Ou será que é verdade? A gente tem que esperar aumentar para virar pauta de militância? Isso, cara. É complicado, porque o que dá para ver na prática em relação a esse exemplo que você deu é que a galera ganha muito em meio ao caos, né? Precisa ter um caos instalado para você poder ganhar uma visibilidade. Precisa ter uma estatística de não sei quantas pessoas morrendo por minuto para você levantar uma bandeira e, ganhar uma causa. Eu, quando eu vejo essas coisas na internet e com a galera que está mais próxima, conversando, cara, concordo muito com o que você falou. Eu vejo ser humano, né? Assim como morre um traficante, também morre um polícia. Seres humanos. Opções da vida diferentes. Que isso aí é a responsabilidade de cada um. E Mas, o médico, ele tem que olhar dessa forma. O médico não pode. Uma vez teve um debate na internet, na televisão, agora não lembro, que foi sobre isso. Que teve um tiroteio, né? A polícia foi invadir a favela, houve aquele tiroteio todo, e houve feridos, bandidos feridos e policiais feridos. E aí no hospital, acho que foi filmagem mesmo, cara. Acho que isso passou na televisão, se eu não estiver enganado. E aí a discussão no hospital, estavam brigando com o médico, porque o médico estava. Foi. Como se diz? Ele foi examinar primeiro o bandido que chegou baleado, e sendo que tinha um policial também. Entendeu? E aí aquela discussão, mas que ele é bandido, tal, você tem que examinar o policial. Tal. Aí o médico falou, não, cara, eu sou médico. Entendeu? Eu vou examinar aquele que no momento estiver precisando mais. ele E no fez o momento que está juramento, mais né?
No momento, quem está mais ferido, quem está mais entre a vida e a morte é o bandido, não é o policial. O caso do policial não é grave. O do bandido ele pode morrer se ele não for atendido por mim. Então, o policial ele tem que fazer isso. Ele não pode olhar se é policial, o médico ele tem que fazer isso, ele tem que ter esse olhar. Ele não pode olhar, não, esse aqui é bandido, esse aqui é policial. Entendeu? Verdade. E assim, Então, o que o evangelho leva a gente a praticar é justamente esse movimento contra a cultura. E isso é eu algo quero, difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. como cristão, eu quero que o. É óbvio que, como cristão, cara, eu quero que diminua o número de violência contra a mulher. Eu quero que diminua o número de violência contra o homossexual. Mas só que eu não estou fazendo disso uma bandeira. Eu quero que diminua o número de ataques, de homicídios contra as mulheres ou contra homossexuais, porque são pessoas. Sim. Entendeu? Eu entendo quando diz assim, não, mas é porque morre muito mais jovem negro do que jovem branco. Beleza, cara, então eu quero te apoiar. Eu só quero que você tire o rótulo, entendeu? Eu só quero que você tire. Eu vou te apoiar, cara. Vamos lutar por isso. Vamos lutar para que acabe isso. Só que a gente precisa olhar a vida humana. Porque hoje a gente está aqui o jovem negro, mas amanhã vai morrer um jovem branco. Vai ter militância em favor do jovem branco que morreu? Porque Duvido se não muito. tiver, para mim não. Aí vai entrar no mesmo comentário que essa menina. Não, mas é porque o número de jovens brancos que morrem é muito menor. Então, eu não sei, cara. Mas eu acho que quem pensa isso deve pensar o seguinte: essa pessoa ela vê uma floresta pegando fogo, uma floresta que está incendiada. Aí ela vê um foco de incêndio em outra floresta. Ela é a mesma pessoa que olha e fala assim: não, mas esse foco aí não interessa. Vamos apagar o incêndio daquela floresta lá. E aí, porque você não se mobilizou para apagar o início do incêndio naquela floresta, quando você terminar de apagar o incêndio que estava naquela floresta, aqui vai ter outro incêndio. Então você vai viver, entendeu? Não, cara, vamos fazer o seguinte: olha só, aqui está pegando fogo, então aqui precisa de mais pessoas para ajudar. Beleza, mas ali está iniciando, cara, tem um foco começando agora de incêndio ali. Vamos pegar 5 pessoas para combater aquele foco ali, para que amanhã não se torne um incêndio, entendeu? Então eu entendo que é claro que a gente não se compara o número de mulheres, cara, que são assassinadas pelos seus companheiros, não se compara o número de homossexuais que são assassinados, não se compara o número de jovens negros favelados que são assassinados. Só que isso não pode fazer com que eu me torne indiferente àqueles que são assassinados, mas não estão em nenhum desses grupos. Porque é isso que acontece hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas estão defendendo causas, Rafael. Não é o ser humano. O ser humano não importa. O que é importante é a causa. Infelizmente, isso é uma verdade, cara. E assim, até para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo aqui nesse momento, o que a gente está falando na prática é que nós somos pró-vida, né? Vida de É. todo mundo, é vida do ser Vida. humano no geral, independente de cor, posição financeira e tudo mais. Gênero, né? A questão é a vida em si, né? A vida Não e acabou, cara. dizendo, né, para quem está assistindo ouvindo, não pegar um pedacinho nisso que eu falei agora, ou um pedacinho do nosso bate-papo e colocar Sim. que a gente defende uma prática. Não defendemos esse tipo de prática de forma alguma, mas nós entendemos que é um ser humano que está ali. E precisamos pregar o Sim. evangelho, né? O nosso papel é ir de pregar o evangelho, Porque não a é gente ir pode de correr o pregar as risco, pessoas. cara. A gente pode correr o risco de fazer o que nós estamos fazendo por causa da causa. E não por compaixão ao ser humano que está sofrendo. Sim, Como tem muita gente hoje usando a causa para se promover. Ele um não tem monte, né? compaixão, cara. Ele não tá nem aí, cara, se é o negro que tá morrendo apanhando, se é o homossexual, se é a mulher. Ele não tá nem aí. Ele quer se promover em cima da causa. Então, entendeu? Então, Uhum, o que a gente quer é que as pessoas sejam movidas com o mesmo sentimento que movia Cristo. Íntima compaixão pelo ser humano. sim. Entendeu? E Cristo é o nosso grande exemplo, né? Porque ele fala com a É. prostituta da mesma forma que ele fala com o cara que é o mau 71, assim como ele fala com o ladrão, assim como ele fala com qualquer um. Ele tinha um modo único de falar
e levar a mensagem que lhe cabia levar naquele Cara, momento. por que que eu não defendo, né, apesar de ter um ministério voltado para os pobres, por que que eu não defendo exclusivamente a causa dos pobres? Por causa da própria Bíblia, cara. Porque eu, por exemplo, olhando para o Evangelho, eu vejo um Jesus que Bartimeu gritou, 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 cara. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita, grita desesperadamente até que Jesus vá até ele. E aí, no mesmo Evangelho, a gente tem Zaqueu. Aí eu te pergunto, quantos gritos Zaqueu deu? Zaqueu não deu nenhum grito, cara. É Jesus quem vai até Zaqueu, olha e fala, Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na tua casa. Então a gente tem um Cristo, cara, que ele foi até Bartimeu e um Cristo que foi até Zaqueu. Ele amou os dois, cara, de forma igual. Ele foi atraído até os dois. Entendeu? Então, eu não posso crer, como alguns pregam e ensinam, uma doutrina exclusivista de um Cristo que vem para pobres. Cara, Deus não ama a classe que mais a classe que mais interessa hoje para Deus não é a classe do pobre, a classe do rico, a classe do homossexual. Não, cara. Qual é a classe que mais interessa hoje para Deus? A classe do pecador. É isso, cara, que tá... E todas essas classes fazem parte dessa mesma. Entendeu? É o A classe problema em do comum, pecador. né? Que é o É, pecado. é. Eu estou falando isso porque um dia, contar um testemunho aqui rápido, Rafael. Eu trabalhava nas ruas, né? E eu fazia evangelismo. Eu estava 2 anos, toda sexta-feira, levando comida para os caras que moravam nas ruas. A gente ia até a rodoviária e levava comida para eles. Comida e roupa. A gente sempre levava comida e roupa para os caras. Um dia, cara, depois de 2 anos, um cara olhou para mim quando eu tinha atravessado a rua, já estava indo embora, já tinha acabado o trabalho com eles. Um dia o cara olhou para mim e falou assim: Pastor, ô pastor, ele gritou, né? Eu tinha atravessado a rua, ele deu um grito da rodoviária. Ele, pastor, ô pastor. Aí eu virei, olhei para ele, ele falou assim para mim: Pastor, olha só, aqui na rua a gente não quer só comida e bebida, não, pastor. A gente não quer só comida e roupa, não. A gente quer se divertir também, pastor. A gente quer jogar um futebol, a gente quer, sabe? Cara, aquilo me arrebentou. Eu falei, cara, esse cara tá me dando um esporro, porque eu tô há 2 anos vindo para cá e só trazendo roupa e comida para eles. Aí eu cheguei em casa, né, fiquei pensando nisso, eu falei, pô, Deus, por que que eu nunca parei para pensar que os caras na rua não querem só roupa e comida? Por que que eu nunca tive essa ideia que eles na rua querem se divertir, querem jogar um futebol, Deus? Aí o Senhor foi e falou comigo. Eu estava deitado, né? Isso de madrugada. Eu estava deitado, o Senhor foi e falou comigo. É simples, Alan. É, porque, na verdade, você nunca olhou para eles como um ser humano igual a você. Você vive só de roupa e comida? Eu falei, não, Senhor. Aí você falou, então por que que você acha que eles vão viver? Ali eu aprendi, cara, que eu estava 2 anos trabalhando com rótulo. Eu estava 2 anos trabalhando com um morador de rua. E o Senhor não me chamou para trabalhar com morador de rua. O Senhor não me chamou para trabalhar com prostituta. Quem trabalha com prostituta é cafetão, Rafael. Eu não sou cafetão. Deus me chamou para quê? Deus me chamou para amar homens e mulheres, independente dos rótulos sobre o qual eles estejam. Porque eu só estava indo para a rua trabalhar como morador de rua, eu nunca enxerguei a necessidade do ser humano. Entendeu? Porque é verdade que morador de rua, prostituta, cracudo, tem necessidades que eu e você não temos. Entendeu? Eles vão ter algumas necessidades que eu e você não tem, mas isso é o rótulo, isso é um morador de rua. A gente precisa ir mais fundo. A gente precisa passar do rótulo e atingir o ser humano, porque a necessidade do ser humano é sempre a mesma. Independente se ele é um advogado, se ele é um juiz, se ele é um pedreiro ou se ele é um morador de rua. A necessidade do ser humano vai ser sempre a mesma. Então a gente não pode ficar no rótulo, entendeu? A gente precisa se aprofundar no relacionamento. Eu vou lá, eu vou levar roupa, eu vou levar comida, porque o morador de rua precisa de roupa e comida. Só que eu não posso parar aí. Eu preciso ir além, eu preciso alcançar o ser humano que ele é. E é isso que o Senhor quer de nós, entendeu? Verdade, cara. E assim, é justamente isso, Alan. Eu acho que é muito interessante a gente ter tocado nesse assunto, porque parece que
esses problemas, né, viraram bandeiras e a gente, e aí quando digo a gente, é a igreja no sentido geral, gosta muito de abraçar bandeiras, de lutar pela sua Sim, causa particular. Sendo que nós temos uma causa particular, só que é uma causa comum, né? A gente precisa levar as boas novas a todo pecador que está perdido. Isso, o problema do pecado, né? Aquele veneno, aquela doença, aquela coisa complicada, ele atinge todo mundo. Ninguém está isento a esse problema, a essa situação. E a igreja, como porta-voz do Senhor, né? Os arautos do Senhor, responsáveis por levar uma mensagem de outro, que é o Cristo, para alcançar essas pessoas, porque essa verdade um dia nos alcançou, a gente acaba se perdendo no meio do caminho e abraçando coisas que não é para abraçar e não cumprindo com o papel que nós devemos cumprir. Infelizmente, eu peço a Deus, cara, sinceramente, todos os dias para que talvez a minha geração, ou a próxima geração que está começando a chegar aí, venha com uma ideia completamente diferente, mais bíblica, mais humana, menos rótulos, né? Mais igreja e menos placas. Então eu creio que uma hora isso pode acontecer, né? Basta a gente entender realmente quem é o Cristo, que ele é um Deus pessoal, mas ele também é um Deus no coletivo. Ele segue um padrão, ele não é um Cristo segundo as minhas necessidades e minhas conveniências. Eu costumo falar para as pessoas que estão próximas o seguinte: me mostra na Bíblia um versículo que Cristo fala que nós fomos chamados para ser felizes. Isso não existe. Pare de sofrer. Venha para a igreja agora. Eu é, chamei vocês, filho, para ser felizes. Pelo contrário, é que as pessoas não têm muito uma ideia, uma noção do que significa a figura da cruz para o judeu, que era o povo que foi destinado naquele momento, né? Você quer vir após mim? Vem. É como assim, eu já trilhei o caminho, é só seguir. Mas toma a cruz, né? Abandone a sua vida, toma uma cruz e me segue. Siga os passos que eu já passei. E o problema do tomar a cruz é uma grande situação complicada, porque ninguém quer pagar o preço de viver o evangelho. Muitas pessoas não querem pagar o preço de carregar as verdades do evangelho, não só numa teoria, mas numa prática de vida, né? É mais importante a gente, eu não digo nem que é mais importante, eu acho que se completa, na verdade. A teoria, conhecimento bíblico, com a prática, vida como um todo, né? Questão cotidiana, trabalho, faculdade, internet, que a gente fala, que a gente para pensar, o que a gente está se alimentando. Acho que tudo isso vai passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, né? Do crivo do Evangelho. Então eu vejo que a igreja foi chamada para isso. Mas a gente dá muita atenção às vozes que estão à nossa volta e esquece que existe uma voz interior, mas não o nosso coração. Não aquela ideia de pare para ouvir o seu coração. Não para para ouvir o teu coração, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não. Que ele vai te levar para um caminho complicado, porque a palavra afirma que o nosso coração ele é completamente enganoso, né? Ouça a voz do interior, eu digo, a voz do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E ele fala conosco. Tem gente que fica assim, mas fulano diz que Deus falou comigo, com ele e nunca falou comigo. Às vezes ele está falando a todo tempo, é só você que não está parando para ouvir, né? Se ao invés de estar ouvindo Deus falando contigo, você está ligado nos melhores acontecimentos, né, entre aspas, da atualidade, mas esquece que às vezes é só parar e pensar, é só parar e ficar quieto e deixar Deus falar ao seu coração. Meu amigo, vou aqui agora entrar nas nossas perguntas que a galera colocou lá na caixinha de perguntas. Foi o que eu te falei, dei uma filtrada aqui porque tem algumas perguntas que são um pouco sem noção. E aqui já respondendo já uma pergunta, a Bíblia tem 66 livros. Pronto, foi uma pergunta que colocaram lá, né? Não vou marcar o arroba da pessoa, porque não tem necessidade disso. Te amo, meu amigo em Cristo Jesus. Se safou dessa, a próxima vez eu vou falar teu nome. E vou destacar aqui três perguntas para te fazer. E a primeira é uma pergunta que você já provavelmente já respondeu lá no começo, mas aí só para dar um reforço, né? Como que você conheceu, como surgiu a escola Missões Fome de Amor? foi o pastor Patrick, aqui do projeto Fome de Amor, já era um grande amigo que tinha um desejo, né, de começar uma escola de missões.
E por a gente já ter uma amizade aí de uns 7 anos, né? Todo ano ele faz todo ano uma conferência aqui de missões, e eu sempre tive com ele, né? Nesses 7 anos aí eu sempre tive com ele aqui ministrando. E a gente já se conhecia, a gente tinha o mesmo ministério, né? Mesmo ele faz o trabalho aqui, a igreja aqui, ela abriga pessoas, ela tira pessoas das ruas, né, cara? A igreja que também tem essa pegada de trabalhar com os pobres, trabalhos evangelísticos, de missões. É, a gente já tinha o mesmo ministério, falava a mesma língua, tinha uma amizade já sendo construída aí há muitos anos. Aí ele compartilhou comigo o sonho dele de começar uma escola de missões aqui. Só que ele não podia estar à frente por causa dos muitos afazeres, né, que ele já tinha. E a escola realmente demanda muito tempo, né, cara? A escola aqui é tempo integral, a gente tem turma aqui que é tempo integral, né? Eram 3 aulas, de manhã, tarde e noite, aulas de 2, 3 horas de duração cada aula. Só dava tempo de vir em casa, e assim, porque eu moro do lado da igreja. Então só tinha tempo para vir em casa, tomar um banho, trocar de roupa e voltar já para outra aula. E então era muito correria, ele não podia estar à frente. E era um sonho que eu tinha também no coração, né? De muito tempo, de ter uma escola de missões. Aí ele me fez o convite e eu aceitei aqui, até mesmo porque aqui já tinha toda a estrutura, como eu falei, né? Eles já fazem esse trabalho, tiram as pessoas das ruas, né? Eles abrigam as pessoas aqui. E a igreja é uma igreja bem estruturada aqui. Aí eu falei, cara, amém. Então aceitei o convite e me mudei, né? Vim embora com a minha família aqui para Santa Catarina para a gente iniciar, dar o start aí na escola de missões, entendeu? Mas na verdade não foi nada assim de uma hora para outra, né? O pastor já orava há muitos anos pela escola, e também era um sonho que eu tinha desde o início, quando eu comecei com a igreja. Eu sempre tive o sonho de ter uma escola assim, né? Onde as pessoas pudessem vir e ficar integral, né? E aí, no momento certo, Deus conduziu tudo para que agora esse sonho, tanto do pastor, que na verdade era um sonho de Deus, né? Na verdade, foi Deus quem quis isso daí. E agora chegou a hora, chegou o tempo, e aí começamos aí. Pessoal que estiver assistindo a gente, que quiser futuramente participar de uma escola de missões, acompanhe aí, né? Nós temos o Instagram, Missões Fome de Amor. Você pode procurar lá, o Instagram, e começa a seguir para ver quando vai ter outras turmas, né? Quando vão ter as próximas turmas, para você poder estar aqui com a gente estudando. E algo que eu sempre falo, Rafael, é que às vezes a pessoa tem aquela noção, né, que escola de missões ela só vai ouvir da África, que ela tem que ir para a África, tem que ir para a China. O que você aprende numa escola de missões? Você aprende Bíblia, entendeu? É isso que se aprende numa escola de missões. Não é só missões, você tem que ir, tem que ir para a África, tem que ir para a China, tem que ir para o outro lado do mundo. Não. É claro que você aprende Bíblia numa pegada mais missionária, mais voltada para missões. Mas, por exemplo, a gente falou aqui sobre sacerdócio, né? Nós falamos aqui sobre batalha espiritual, nós aprendemos métodos de estudo da Bíblia, né? Porque às vezes a pessoa não estuda a Bíblia porque acha cansativo, acha chato. Então, tem métodos que te ajudam, né, a você encontrar mais prazer na leitura da Bíblia. Então, nós ensinamos métodos de estudo bíblico. Você aprende sobre oração, porque a oração precede a missão, né? Toda a missão tem que ser fruto de oração, entendeu? Então, você aprende sobre oração. Então, você aprende Bíblia, pelo menos aqui com a gente, pelo menos aqui, né? Não sei nas outras, né? Eu posso falar daqui, eu dou aula, aqui eu ensino. Aqui na nossa escola de missões você aprende Bíblia, diversos assuntos aí, não só missão, 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 missão. Show. Então, tá respondida aí a pergunta aí da menina que mandou lá no Instagram. E uma outra pergunta, né? Eu tinha três aqui, só que uma já foi respondida automaticamente, né? E a outra pergunta, eu acho Qual que que ela é era? Aqui eu já respondi. Qual que era a outra que eu já respondi? sobre o tempo do projeto e tudo mais, né? Do Ah, Missões de tá. Fome de Amor. Então já foi respondida tudo numa pergunta só. E a A outra que eu. igreja aqui, a igreja já existe há 11 anos, né? A Uhum, igreja, Projeto Fome de Amor, existe há 11 anos aqui em Santa Catarina. Existem outras, como eu falei, cerca aí, acho que umas 10 bases uhum, espalhadas.
no Rio Grande do Sul também, tem base em Belém, né, lá no Pará, e hoje 3 bases em Moçambique, na África. Entendi. Oi, pera só. Oi? Você está fazendo por onde? O pastor Patrick queria saber, queria acompanhar a live, queria saber por Ah, onde que tá. é. Não, vai sair sábado. Vai sair a estreia, no caso, hoje, no sábado não, né? Para quem tá assistindo, a estreia tá sendo hoje no sábado, mas tá gravando numa terça-feira, não é isso? É, Segunda-feira. é. Então, e a outra pergunta aqui, cara, ela é um pouco, eu não sei se polêmica, mas eu acho que tu vai gostar de responder, porque eu já senti no bate-papo qual é a tua pegada na hora de responder a pergunta. Manda batata quente que a gente descasca. Vamos lá. É, postar as fotos nas redes sociais. Selfie Muito da boa. caridade ou prestação de contas? Ótima pergunta. Como eu gostaria, cara, que as pessoas, como eu quero que as pessoas vejam o vídeo todo, né, claro, toda, todo bate-papo. Mas essa pergunta, ela é essencial e fundamental hoje. Vamos lá, cara. Hoje existe muita gente chata. Eu vou te falar, Rafael. Eu sei porque Satanás não gosta de crente, tá? Porque eu também não gosto. Crente é muito chato, maluco. Crente é chato pra caramba. Só Jesus para amar o crente. Só Jesus. E eu vou te explicar o porquê. E você vai concordar comigo. Olha só. A gente tem hoje uma cambada de gente indo para a rede social para cristão, né? Que se diz cristão, para malhar a igreja. Falar que a igreja não faz nada, que só tem pastor safado, só tem pastor corrupto, né? Por quê? Porque o que a gente vê sendo divulgado são os escândalos, né? É o pastor que enriquece, é o pastor que adultera, é o pastor que rouba a igreja. A gente só vê sendo divulgados escândalos. Ou, pelo menos, os escândalos ganham muito mais proporção do que as coisas boas. E aí tem essa galera com esse discurso: a igreja não faz nada, que está tudo errado, né? Que o pastor quer dízimo para enriquecer, o pastor quer dízimo para comprar carro novo, para comprar casa. Aí a gente vê isso, beleza. Quando tem uma igreja que faz ação social, que faz um trabalho sério, essa igreja compartilha na rede social o trabalho que ela faz, esses mesmos crentes que vivem batendo ponto na internet, falando que a igreja não faz nada, quando ele vê a igreja que faz alguma coisa divulgar, esse miserável, ele vai lá e posta o seguinte: o que a mão esquerda faz que a direita não fique sabendo. Tá querendo se promover. Ô, seu infeliz, vem cá. Você fala que a igreja não faz nada. Quando tem uma igreja que faz e está mostrando, você reclama também. Entendeu? Esse cara nunca está satisfeito com nada, Rafael. Eu sou totalmente a favor que as pessoas divulguem o trabalho que elas estão fazendo. Por quê? Porque geralmente o cara que fala isso, tá tirando selfie da sua caridade, não tem que ficar postando isso, tal. É o cara que também está falando que a igreja não faz nada. Esse cara é maluco. Então, amigo, vou te falar, entra na unção da vaca. Entra na unção da vaca para esses caras. Conhece a unção da vaca? A unção da vaca é o seguinte: tô cagando e andando, para tua opinião, amigo. Tô cagando e andando para tu. Entendeu? Porque nada você. O prazer desse crente é criticar. Ele critica o que não faz nada e critica o que faz alguma coisa. Entendeu? Então eu vou falar, cara, não liga para essas pessoas. Sempre vai ter alguém para falar mal, para reclamar, para falar que não está certo. Agora, quem posta tem que saber também o porquê está postando. Eu tenho que saber o seguinte: eu quero me promover ou eu quero promover o que eu estou fazendo? Por quê? Eu falei isso numa live semana passada, se eu não estiver enganado. Eu falei justamente sobre isso na live semana passada. A gente fazia nossos trabalhos, né, cara? A gente fazia muito trabalho. Durante 10 anos, a gente fazia um Natal
na rua para as meninas. E esse Natal era mais ou menos para cerca de 150 pessoas. Era, em média, 35 meninas que a gente atendia. Tinha os caras da rua, os moradores de rua que vinham participar, e os voluntários, entendeu? Eu sempre falei o seguinte, Rafael, eu sempre falei assim, ó, eu não quero nada genérico na ceia. Não quero frango. Eu quero chester, tender, peru, e eu quero da sadia ou da perdigão, entendeu? Por quê? Porque não é para mim, é para a rua. Eu estou indo para a rua em nome de Jesus. Como que eu vou para a rua em nome de Jesus e vou levar coisa genérica? Como que eu vou para a rua em nome de Jesus e não vou levar o melhor? Então, quando era para a igreja, eu não estava nem aí. Para a igreja você leva frango, a gente come frango com farofa lá, não tem problema nenhum, não. Mas para o Natal da rua, que é para as meninas que se prostituíam, para os travestis, para os moradores de rua, eu quero o melhor. Eu fazia questão que fosse o melhor. Aí eu te pergunto, Rafael, como que eu vou fazer uma ceia com o melhor? Fora que a gente fazia 35, 40 cestas de Natal, que a gente distribuía para as meninas. Essa cesta também era o que tinha de melhor. Eu gastava, em média, 35 a 40 reais em cada cesta. 35, 40 reais em cada cesta. Era 35, 40 cestas de Natal que a gente distribuía. Alguém fez a conta na live passada e falou que só de cesta a gente gastava 1.700, 1.800 reais. Só para montar as cestas que eram entregues para as meninas. Fora a comida. Fora a comida, bebida de Natal. Eu falei, como que eu vou fazer uma cesta dessa sem ajuda? Sem pessoas que patrocinem isso? Então, eu ia na minha rede social e colocava lá. Galera, a gente vai fazer uma cesta. Se você puder, colabore doando uma cesta de Natal para as meninas. Cada cesta é 30, 40 reais. Entendeu? E aí ia para a rede social e falava, galera, a gente precisa, né? A gente calculava lá quanto de chester, quanto de peru, quanto de tender, quanto de pernil que a gente precisa. E colocava na rede social. As pessoas doavam. E aí, no dia, eu ia lá e tirava a foto, como sempre tirei. Uma vez a gente fez um trabalho que a gente pegou 35 crianças da comunidade carente que a gente atendia e levamos para um dia no shopping. Esse dia no shopping estava incluído cinema e uma ida ao McDonald's. Até ainda me emociono quando eu lembro disso. Estava incluído cinema e uma ida ao McDonald's. Tinha crianças ali da comunidade, uma comunidade muito carente que a gente atendia, que nunca tinham ido no shopping. No shopping. Cinema, então, comer no McDonald's, cara, isso era irreal para elas. E eu falei, cara, a gente vai levar essas crianças no McDonald's, tá? Porque podrão da esquina, a galera que é do Rio, igual eu e você, né? A gente sabe o que é podrão. Tem uma galera que não sabe, não. Podrão é sanduíche que vende, né, na rua. Aí a gente no Rio chama de Com, podrão. com água de chuva. É, isso aí. Eu falei, podrão, elas já comeram. Podrão, elas já comem. Entendeu? O que essas crianças nunca comeram é o McDonald's. E a criança vê na televisão o anúncio do McDonald's. Entendeu? Então eu falei, a gente não vai dar podrão, a gente vai levar elas para comerem no McDonald's, cara. E aí a gente levou elas no cinema. Foi até para ver o filme, na época era Meu Pé Pequeno. Cara, e aí foi toda uma logística. Aí a gente arrumou um ônibus. O ônibus pegou a gente na porta da igreja. Colocamos essas crianças, foram os voluntários. Quando eu cheguei no shopping, com essas crianças, elas colocaram, Rafael, a melhor roupa que elas tinham. Só que a melhor roupa delas era velha, era surrada,
era rasgada. E aí, quando eu cheguei no shopping, aquela criançada, cara, que cena linda. A gente de mão dada, cada adulto ficou com 2 crianças. E eu falei, não solta essas crianças por nada, segura na mão e não solta. Elas nunca foram no shopping, elas vão doidar lá, então não solta, porque é responsabilidade, é filho dos outros que a gente está cuidando. Quando a gente entrou no shopping, aquela criançada, os seguranças vieram em cima. Porque uma porção de criança mal vestida, cara, entendeu? Uma porção de criança negra, do cabelo branco, do cabelo ruim, entendeu? Entrando ali. Ruim que eu falo não é porque era crespo. É ruim porque não lavava o cabelo, entendeu? Aí os seguranças vieram em cima. Quando eu vi aquilo, Rafael, eu virei um leão. Eu falei, estão vindo em cima das crianças por quê? Estão com a gente. Estão com a gente. Todas elas estão com vocês. Estão vendo que elas estão. Está todo mundo aqui de mão dada com essas crianças. Elas estão conosco. E a gente vai para o cinema. Aí eles olharam assim, meio assim. Aí recuaram, mas assim, onde a gente ia, eles iam atrás. Onde a gente ia, eles iam atrás. Aí fomos, levamos para o cinema. Eu pensei que ia ser uma bagunça, eu pensei que ia ser uma algazarra. Cara, aquelas crianças não deram um trabalho no cinema. Sentaram, ficaram quietinhas, cara. Assistiram o filme todo. Acabou o cinema, fomos para a praça de alimentação, sentamos lá no McDonald's. A galera do McDonald's, lá do Shopping Plaza em Macaé, nos recebeu super bem. Cara, eles entraram em contato com a gente. São quantas crianças? Não, porque a gente quer fazer uma dinâmica aqui com eles. Colocaram voluntários lá para fazer aquelas bolas. Sabe aqueles desenhos que faz com aquelas bolas? Pintaram as crianças, maquiaram as crianças, fizeram um bolo. O McDonald's fez um bolo para as crianças, cara. E aí sentamos lá, compramos um McLanche Feliz para todas elas, comeram, brincaram ali com o brinquedo que vem no McLanche Feliz. E mais uma vez, como que a gente fez tudo isso? Pedindo doação, cara, na internet. Filmei, fotografei tudo e botei tudo na internet. Por quê? Qual é a minha primeira motivação a fazer isso? A minha primeira motivação é incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Primeira coisa que eu quero com isso é despertar o desejo em outras pessoas, em outras igrejas, para que olhem e façam o mesmo, entendeu? Minha primeira intenção é essa. Minha segunda intenção qual é? Prestação de contas. Para quem ofertou, cara, ela vê para onde foi o dinheiro que ela investiu. Ela está vendo que eu pedi dinheiro para levar 30, 40 crianças no shopping, no cinema e comer no McDonald's. Ela viu que o dinheiro que ela mandou cumpriu o propósito. Foi para aquilo que nós falamos que nós íamos fazer. Outra coisa é que quem doa, né, quando ela vê, cara, ela se sente parte, sabe? Ela olha e fala, cara, eu sou parte, eu patrocinei, cara, sabe? Eu investi para que isso acontecesse. E aí eu posso dividir com a pessoa um pouco daquilo que a gente sentiu, entendeu? Porque imagina você oferta, mas você não vê. Você até acredita. Você até acredita que o dinheiro foi destinado para aquilo, entendeu? Beleza. Mas você não vê, cara. Você não pode sentir a alegria. Você não pode ver o sorriso das crianças. A alegria das crianças. Então, quando a gente compartilha, essas pessoas, elas podem se tornar um pouco mais próximas daquilo. Elas podem sentir, sabe, um pouco da emoção. E isso faz também com que elas continuem ofertando, doando, cara. Então, eu sou totalmente a favor, cara, que isso seja divulgado. Eu, durante esses 10 anos, Rafael, eu vou te falar, eu perdi a conta de quantos projetos foram iniciados somente por pessoas que somente viram o que a gente fazia em Macaé.
todo dia eu recebia mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de pessoa falando assim: pastor, eu não te conheço, eu nunca tive com você, você nunca veio aqui na igreja, mas a gente acompanha o trabalho de vocês aí. E, cara, graças ao trabalho que vocês fazem, a gente começou a fazer um trabalho parecido aqui na nossa cidade. E se eu não estivesse compartilhando, cara? Entendeu? Então, cara, não pode ligar para quem vai falar, para essas pessoas que vão falar que não tem que fazer, está querendo se promover. Cara, só quem sabe do teu coração é você e Deus. Se a intenção do seu coração não é se promover, como a gente falou aqui, né, em cima da galera que quer crescer em cima da militância, que não está nem aí para as vidas, só quer se promover em cima daquilo. Se a tua intenção não é se promover, poste. Porque, por exemplo, meu coração se enche de alegria, cara. Quando eu vejo trabalhos sociais sendo feito na rede social, eu trabalhos sociais sendo feito nas redes, eu não fico pensando assim, fulano quer se promover. Eu nem tenho tempo. Cara, a maldade está no olho de quem vê, cara. Entendeu? Eu olho lá e falo, cara, que iniciativa bacana. Glória a Deus, olha que parada legal. Aí eu vejo umas coisas que eu nunca fiz, uns trabalhos que eu nunca fiz. Eu já olho e falo assim, poxa, cara, que ideia legal. Vou fazer isso aqui. Cara, gostei dessa ideia, cara. Uma ideia que eu nunca tinha pensado antes. Entendeu? Então, cara, a minha resposta é: poste. Peça para Deus guardar sempre o seu coração, entendeu? Para você nunca fugir do propósito e continue postando o que você faz para incentivar outros, para despertar outros e como meio de prestação de conta do trabalho que você faz, entendeu? Principalmente se você busca parcerias na internet, se você pede doações na internet. Entendi. E olha, vou ser muito sincero com você. Pergunta respondida, melhor dizendo. E eu, Rafael, confesso aqui diante de Deus e dos homens o meu pecado em relação a esse assunto. Por isso que eu gosto do papel na palavra, que eu apanho muito em várias situações. Eu já fui esse cara ridículo que criticava as pessoas que postavam as coisas nas redes sociais. Justamente com aquela famosa desculpa, né? Aquele que dá com a mão direita não deixa que a esquerda fique sabendo. E até que, se não me falha a memória, tem papo de 1 mês e meio. Isso não tem muito tempo, isso é muito recente. Eu vi um rapaz que agora me falha a memória de onde é, mas ele é se falha a memória, é Conexão ID, né? O pastor, eu esqueci o nome dele também, mas enfim. Ele prestando contas, de certa forma, com as pessoas que ajudaram, que apoiaram a comprar, acho que não faz memória, acho que é o ID Móvel, que é lá do sertão, lá para cima, um lugar muito carente, e precisa se locomover de uma forma mais rápida, né, para levar as coisas para as pessoas e tudo mais. E uma galera forte que ajuda, né, dando dinheiro e tal. E o cara comprou um veículo, trocou, que o veículo antigo já estava muito quebrado e tudo mais. E eu comecei a ver, e ele sem falar nada que era prestação de conta, eu comecei a observar o quanto é importante e o quanto idiota eu era por ter esse tipo de pensamento em relação a isso. E hoje, você falando disso e dando a experiência, né? E de todos os adjetivos que você falou, né, da galera que pensa dessa forma, eu fiquei assim, eu falei, caraca, era eu. E não digo isso aqui em público como uma vergonha de, agora eu vou me esconder, não gravo mais o Papiando na Palavra. Porque, galera, você que nos ouve, você que nos assiste, isso é ser igreja na prática também. É a gente aprender com as pessoas. Eu não estou aqui no projeto Ter um Jovem Teólogo como um dono da verdade, pelo contrário, eu não sei de nada. Eu preciso aprender mais a todo dia. E, Alan, cara, o que eu mais me amarro, né, me reforçando, no papel na palavra, é quando eu pego para assistir dos primeiros e venho embora até o último e vou vendo quanto que eu vim mudando, o quanto de conceitos completamente ridículos que eu tinha, talvez por uma base de caminhada, de ensinamentos logo no começo da conversão, experiências de vida, todo um conjunto que a gente sabe que vai sendo desconstruído com o passar dos anos, através do evangelho e do elemento muito chave que é na vida de todos nós, que é a questão da maturidade.
Então a gente. E eu fui vendo algumas coisas que eu falei lá atrás e que eu fico, caramba, o que que eu fiz na minha vida, cara? Eu falei um monte de besteira, falei um monte de merda. E agora, como é que eu faço para voltar atrás? Não, tá lá. Tá lá para eu poder ver o que eu errei. Tá lá para poder ver como eu Ah, pensava e como você muda com o passar do tempo. Graças sim. a Deus pela internet, que te dá essa possibilidade de você vir se reinventando e de evoluindo, né? Pelas Sagradas Cara, Escrituras com o tempo. há um tempo atrás eu queria tirar uns vídeos meus antigos do YouTube, justamente por causa disso, né? Que Uhum, tem coisa que você olha assim, caraca, como que eu tava errado, tal, não sei o que lá, pensamento. Só que eu falei, cara, eu não vou tirar não, cara, eu vou deixar porque a vida é isso, cara, a gente tá aprendendo, tá todo mundo aprendendo, cara, verdade. entendeu? E isso é mó barato, isso é maneiro pra caramba. E com certeza de pessoas que estão ouvindo e nos assistindo também, que tinham alguns conceitos um pouco complicados, possam mudar através do nosso Tem, bate-papo. tem algumas coisas, Rafael, por exemplo, que eu não sou a favor, por exemplo, eu não gosto muito de fotos apelativas, entendeu? Você Sim. querendo mostrar a miséria, você querendo mostrar a humilhação da pessoa, isso eu não gosto, né, cara, Uhum, e procuro não fazer. Agora, por exemplo, eu já ouvi, né, de essa pergunta surgiu para mim numa live também, acho que foi semana passada, semana retrasada, não lembro. Por quê? Porque a pessoa ouviu de uma igreja grande, uma igreja que tem muito dinheiro, que era errado. Ela foi num seminário de evangelismo dessa igreja e o pessoal lá falou que era errado postar foto dos trabalhos. Aí eu falei com ela, não, beleza. Para eles é fácil falar que é errado postar foto. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. É uma igreja rica, entendeu? De pessoas que têm posse. Então, cara, se eles querem fazer uma ação, eles reúnem lá entre eles, está aqui o dinheiro, eles vão lá e faz. Por exemplo, eu era uma igreja, fui durante muito tempo uma igreja pequena, de 10 pessoas, 5 pessoas, e a gente, desde o início, a gente sempre fez esses trabalhos, entendeu? Aí eu te pergunto, e sendo que quando a gente era uma igreja de 10 pessoas, 6 desses 10 eram jovens adolescentes, que nem trabalhavam. Dois eram casais, que era eu, minha esposa, a irmã da minha esposa e o marido dela. E aí tinha mais um ou dois adolescentes que trabalhavam e o resto nem trabalhava. Então, assim, todo mundo assalariado, adolescente, primeiro emprego, recebendo salário mínimo. Então, como que a gente iria fazer, né, as ações, cara, sem dinheiro? Então, é muito fácil uma igreja que tem dinheiro, que tem recurso financeiro, falar que é errado. Você postar foto, não, que não pode. Claro, vocês não precisam disso. Vocês têm dinheiro. Errado é vocês. Ir para a internet pedir dinheiro. Aí eu concordo, realmente, é errado. Entendeu? Já pensou uma igreja rica postando foto pedindo ajuda? Vai tomar vergonha na tua cara. Agora, para quem está começando como a gente, cara, nessa época, a gente mobiliou, cara, a casa de uma família que tinha mais 7, 8 crianças. Não tinha colchão, não tinha geladeira, família pobre, extrema pobreza, cara. Não tinha, Macaé é um calor, não tinha um ventilador, criança, bebê, cara, de 6 meses, dormindo na espuma do colchão, porque não tinha nem lençol, entendeu? Pô, aquilo dá uma micose danada, cara, aquilo dá uma coceira. Imagina um bebê, dá coceira na gente que é adulto, imagina no bebê. Cara, na hora, eu fui lá e pedi licença para a família, perguntei, cara, eu posso tirar uma foto aqui da casa de vocês, tal. Coloquei uma tarja, né, para ninguém ver o rosto, ninguém identificar. Cara, porque eu precisava tirar aquela família o mais rápido possível daquela situação. Só que, como eu falei, minha igreja não tinha condição financeira nenhuma, cara, de fazer isso. Fui lá, postei na internet. À noite, isso, postei era umas 8 horas da noite. Rafael, meia-noite, eu já tinha conseguido tudo para aquela família. Pessoas que doaram dinheiro para comprar o que fosse preciso, pessoas doando ventilador, pessoas doando geladeira, pessoas doando colchão, pessoas doando cama, entendeu, cara? show Fui de lá bola. rapidamente, pá, consegui tudo. Depois que eu já tinha conseguido tudo, fui lá e retirei as fotos da internet, entendeu? Uhum, Cumpriu já o propósito, cara. Amém. Então, quer dizer, a gente também tem que ter, como a gente tem falado aqui, né? Tudo é equilíbrio. sim, sim. Cara, eu tenho condições de fazer sem precisar pedir ajuda? Tenho. A minha igreja tem recurso financeiro, amém. Vai lá e faz, então, cara.
Ah, minha igreja não tem recurso financeiro. Pô, vai lá então e pede ajuda. Verdade. Assim, eu tenho um projeto no meu coração para botar para frente assim que os recursos começarem a chegar de uma forma mais organizada, né? E de uma forma mais constante, né? Mas aí, sobre esse projeto, eu gosto ainda de deixar um pouco em off quando a gente terminar a gravação. Posso até tocar no assunto rapidinho para a gente poder encerrar. Mas, cara, é justamente isso mesmo que você falou. E mais uma desconstrução na mente, uma reflexão que fica aqui. Isso aí é muito maneiro e muito interessante. Meu amigo, encerrar aqui o nosso assunto, né? A hora já não nos ajuda muito, né? Já são mais de 11 horas. E deixa aí suas considerações finais. É, cara, acho que uma coisa que fica é essa, a gente ter equilíbrio, a gente ponderar, cara, nas nossas opiniões, não se achar dono da verdade, como né, você está falando aí, é uma desconstrução, cara. E eu também, eu vou sempre aprender, eu estou sempre aberto a aprender, a mudar minha opinião. Se eu errei, cara, eu quero aprender o certo. Não vou manter o erro por orgulho, entendeu? A gente precisa, porque isso está separando a gente, está causando muita confusão no meio da igreja. Hoje a gente tem uma confusão entre quem congrega no templo, quem congrega na casa, e quem congrega na casa fala que está errado congregar no templo, entendeu? Contra quem dá dízimo, quem não dá dízimo. Cara, então, assim, eu acho assim, cara, se você congrega, se Deus te chamou para congregar no templo, congregue no templo. Se Deus te chamou para congregar em casa, congregue em casa. Mas não acha que o outro que congrega diferente está errado, entendeu? Se você quer dar o dízimo, partindo do princípio de Abraão, que deu sem ninguém exigir, deu sem ninguém mandar, ele deu por gratidão a Deus. Cara, deu seu dízimo, então. Se você não quer dar o dízimo, o dinheiro é teu, amigo, não dê o dízimo. Só que eu não posso querer controlar o que o outro faz com o dinheiro dele, entendeu, cara? Não, é, Cara, a Bíblia, a gente tem que querer de parar, a gente tem que parar de querer usar a Bíblia para ofender o outro, para querer dizer o que o outro está fazendo se é certo. Cara, se está certo ou errado, Deus fala com ele. E fala comigo o que eu faço. Eu quero saber o que eu faço de certo e errado. Eu quero saber o que eu faço de errado que eu preciso mudar. Né? Porque às vezes a gente quer usar a Bíblia para o outro, né? Para falar que o outro está certo ou que o outro está errado. E então é isso, cara. Buscar esse equilíbrio, buscar essa maturidade. Às vezes o outro não está errado só porque eu não concordo com ele, sabe? É só eu que não concordo. Às vezes só eu não faria da forma como ele faz. Eu não faria, talvez, da forma como ele está fazendo. Mas daí a dizer que ele está errado, sabe? Isso é algo que eu preciso tomar muito cuidado, entendeu? Então, que a gente tenha mais equilíbrio e que sejamos mais bereanos, que venhamos ver mais o que a palavra diz, né? Não o que eu acho, não o que eu acho certo ou o que eu acho errado, mas o que a palavra diz que é certo e o que a palavra diz que é errado, entendeu? Que a gente amadureça nesse sentido, entendeu? Amém, meu amigo. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade de estar trocando uma ideia com você. Né? Para mim é uma honra. Eu hoje Nada. aprendi de uma forma excelente, absurda, graças a Deus que pela misericórdia dele, né? De nos ensinar a cada dia algo novo, algo diferente. Você que for conosco aí até o final, muito obrigado pela paciência. Né? E aqueles recados que eu sempre gosto de deixar antes da gente encerrar. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos, de tudo que foi dito. Né? Você pode botar nos comentários, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Porém, só peço que vocês nos respeitem, assim como nós também te respeitamos. E espalhe essa mensagem. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.